E nós estamos aqui no programa Mulheres em Destaque, mais uma manhã que passamos aqui refletindo a respeito de boas palavras, em louvor, em adoração, com reflexões para o nosso dia a dia. E hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito de emoções. Nós estamos aqui também com os nossos amigos aqui no Facebook, na nossa live. Hoje nós queremos dizer bom dia, com alegria para vocês aí, amigos do Facebook. Vamos lá conversar um pouquinho hoje a respeito de emoções. As emoções não podem deixar de ser sentidas por nós. E nós somos influenciados por elas. Nós, como todos os outros mamíferos, somos equipados aí com um programa, com um software de reatividade emocional. Nós não precisamos entrar na escola para aprender a ter raiva, para aprender a ter medo, para aprender a ter emoções. Mas em contrapartida disso, o meio no qual nós vivemos é que vai nos ensinar sobre o que temer, por que sentir raiva, por que ficar irado, se devemos ou não sentir raiva. O desencadeamento das emoções é quase sempre, na maioria das vezes, automático. Nós não temos o controle sobre o desencadeamento das emoções, mas nós podemos e devemos ter o controle sobre o equilíbrio das nossas emoções. As emoções representam uma forma de inteligência pré-verbal e pré-consciente. Nós sabemos que nós dispomos de uma variedade de emoções fundamentais, como a raiva, a tristeza, a alegria, que são inatas, que são universais. Em qualquer parte do mundo, você terá pessoas que, dependendo da situação e das circunstâncias, irá sentir medo, raiva, alegria. É universal. Em todos os lugares do mundo, nos 4 cantos do mundo, nas mais longínquas tribos, naquela tribo que está lá escondida em um determinado lugar, as pessoas ali também têm emoções. Agora, a forma como expressamos, como modulamos as nossas emoções, que dependem do ambiente e dependem também de culturas. Nós vemos que em algumas culturas as pessoas têm um tipo de emoção, por exemplo, numa circunstância de perder um ente querido. Nós, aqui no Brasil, aqui na América Latina, nós temos a liberdade de chorarmos, publicamente até, quando perdemos um ente querido. Mas em algumas culturas, as pessoas não podem chorar. Elas têm que sufocar a lágrima, têm que sufocar o luto. E nós podemos chorar quando estamos tristes, por exemplo, diante da perda de um ente querido. Então nós vemos que essas emoções elas podem mudar de acordo com a cultura. Aliás, a forma de expressarmos e de manifestação das emoções podem mudar de acordo com a cultura. As emoções são sempre as mesmas. Nós não somos responsáveis
pelo temperamento que herdamos. Você não é responsável porque você nasceu com um pouco mais ou pouco menos de paciência, de tolerância. Você não é responsável pelas emoções que você tem no decorrer da sua vida, no decorrer do dia. Mas você é responsável pela forma como você gerencia as suas emoções. Você precisa estar atento para aquele momento em que você é protagonista de alguma situação que gera uma emoção, e aí você é responsável pela forma como você vai manifestar essa emoção. E olhando para as nossas emoções, nós percebemos que nós somos capazes de nos tornar mais responsáveis pela nossa própria vida quando nós gerenciamos a nossa emoção. As emoções, elas nos ajudam, elas servem para que nas nossas relações interpessoais, ou seja, nas nossas relações com as outras pessoas, nós possamos tomar decisões corretas, possamos atingir os nossos objetivos, possamos ter autoconfiança. Agora, como é que nós podemos desenvolver esse gerenciamento das nossas emoções? Como é que nós podemos gerenciar de forma inteligente as nossas emoções? A isso deu-se o nome, um grande estudioso do comportamento humano há muitos anos, Daniel Goleman, deu o nome de inteligência emocional. Então, quando você ouvir falar em inteligência emocional, viu, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte, inteligência emocional é quando você tem a capacidade de gerenciar as suas emoções de forma saudável, de forma que elas não venham colocá-lo ou colocar outras pessoas em situações conflitantes, em situações constrangedoras. Nós temos muitas pessoas que não têm inteligência emocional. E aí, às vezes, por qualquer coisinha, não conseguem gerenciar aquela sua emoção de raiva que vem naquele momento e cria um problema tão grande por alguma coisa que se tivesse sido gerenciado de uma forma mais tranquila, se a pessoa não tivesse agido de uma forma tão estourada, tão abrupta, as coisas poderiam se resolver de uma forma bem mais positiva, de uma forma bem melhor. Nós vamos falar um pouquinho agora a respeito das 5 emoções mais comuns. A primeira delas é a raiva. O ser humano tem manifestações de raiva desde a mais tenra idade. E a raiva manifesta-se quase sempre depois de uma frustração. Depois que você não conseguiu fazer alguma coisa que você queria, depois que alguém fez alguma coisa que não era aquilo que você queria. Então, sempre depois de uma frustração, é possível vir a emoção da raiva. E a raiva tem por objetivo intimidar os eventuais adversários, a fim de mostrar para eles que você é forte, que você vai reagir. E muitas vezes você tem alguma reação de raiva, até também para colocar o outro lá bem afastado de você, para botar o outro para longe, até para tentar evitar um conflito aí que muitas vezes se expressa pela instabilidade, pela irritação, pela hostilidade e pelo mau humor. Então, muitas vezes você tem um acesso de raiva e você diz: ah, você está me irritando, sai daqui. Então, a raiva, e ela pode evoluir também para atitudes muito mais complicadas,
muitas situações de raiva acabam gerando mágoas. E estas mágoas ficam lá no coração da pessoa, machucando e fazendo com que a pessoa adoeça. Então você, numa situação em que você normalmente liberaria uma emoção de raiva, você precisa aprender a controlar a sua raiva, a expressar a sua emoção com racionalidade. A outra emoção que a gente tem é a tristeza. A tristeza normalmente ela é ocasionada por uma perda. Ela se manifesta pela nostalgia, pela melancolia, pelo marasmo. Você fica parado, com o olhar perdido, olhando para nada, com o coração dolorido, às vezes chora. A tristeza serve principalmente para atrair a ajuda, o apoio e a empatia de outras pessoas. Empatia, você sabe que é você sentir, procurar colocar-se na condição do outro, mas não dentro daquilo que você é. Você procurar entrar mesmo naquilo que o outro está sentindo, da forma como ele está sentindo. A outra emoção que muitas pessoas têm, às vezes tentam disfarçar, mas ela está presente aí no nosso dia a dia, porque ela, inclusive, é uma proteção. É o medo. O medo, ele surge diante do perigo efetivo. E ele se expressa por preocupação, por ansiedade, por sentimento de insegurança. E o medo, ele serve como um alerta para que nós aumentemos a nossa vigilância, para que nós aumentemos as nossas reações adaptativas, para que a gente fuja, se for o caso, para que a gente entre em combate. As nossas potencialidades são aumentadas com fortes descargas de adrenalina que o cérebro produz no nosso corpo para que a gente possa reagir ao perigo ou àquela situação que nos desperta a emoção do medo. Temos também a vergonha. A vergonha é algo interessante. Normalmente, a vergonha ela é ativada por um fracasso social, que cria um embaraço, um incômodo. E ela tem a função de se fazer esquecer durante um período e evitar futuramente uma nova confrontação. Então, quando você tem, por algum motivo, uma sensação de vergonha, quando você fica envergonhada, às vezes a gente dá um fora. Você precisa ter cuidado. Você acaba ficando envergonhado com aquilo que você fez. Muitas vezes nós temos uma emoção de raiva e a gente não controla, nós damos aquela explosão. Existem muitas pessoas que têm até, às vezes as pessoas até costumam dizer, não, eu sou o pavio curto, eu não levo desaforo para casa. Na verdade, eu até preciso confessar a vocês que eu era uma pessoa assim, há alguns anos. Estou orando ao Senhor e Ele está me modificando para a glória do seu nome. Não é fácil você engolir algumas coisas que as pessoas te fazem, mas eu estou trabalhando muito para ter inteligência emocional. E a melhor das emoções que nós temos é a alegria. Como é bom sentir alegria, as pessoas pulam, as pessoas gritam, riem, choram, se abraçam. Assistindo agora aí esses últimos jogos aí da final da Copa, quantas emoções ali, quantos gestos de alegria que nós vimos daquele pessoal ali da França. Os semblantes estavam alegres, quantas alegrias e quanta tristeza dos croatas. Ali dá pra gente ver bem como é ter alegria e como é ter tristeza. E nós que somos servos do Senhor, nós precisamos cultivar em nós muito mais a alegria. Nós temos motivos de sobra para isso.
Se nós tivermos uma relação sadia com as nossas emoções, se nós tivermos inteligência emocional, que é a capacidade de gerenciar as nossas reações diante das emoções que sentimos, porque nós não conseguimos evitar a emoção, mas nós podemos gerenciar as reações que essa emoção nos traz. Se nós tivermos inteligência emocional, ao invés de reagir de qualquer forma, nós vamos respirar e pensar: como é que eu vou agir diante desta emoção, diante desta circunstância? É muito saudável termos emoções. Uma pessoa que não tem emoções é uma pessoa morta, é uma pessoa morna. E nós encontramos na palavra que aquele que é morno não é bem-vindo ao Senhor. E as emoções, elas não são uma melhor que a outra. Nós é que temos que gerenciá-las para que elas nos façam bem ou nos façam mal. Para você ter uma vida feliz, para você estar sentindo-se sempre bem, é claro que é bom que você tenha muito mais emoções positivas. E isso, durante um dia todo, pode variar muito. Você pode ter emoções positivas e emoções negativas. E nós não devemos fugir de sentir as emoções, mas nós precisamos aprender a gerenciar as nossas emoções. Nós precisamos estar atentos às nossas emoções. Eu recebi uma vez uma pessoa que me ligou dizendo que gostaria de conversar comigo e eu a convidei a ir ao meu escritório. E chegando lá, ela me disse: doutora, a senhora parece uma pessoa tão calma. Eu falei: que bom que eu pareço ser tão calma. Mas eu me esforço realmente para ser calma, para ter inteligência emocional. E ela me contou que era uma pessoa cristã, que frequentava a igreja, que estava sempre em dia com aquilo que ela considera ser a obrigação de um cristão, mas que dentro da casa dela, ela não conseguia fazer com que as pessoas ficassem bem, porque ela só sabia gritar. Tudo que aparecia na sua frente despertava emoção de raiva. E ela já ficava irada e já começava a gritar, ao ponto de o seu marido e os seus filhos dizerem para ela: por que você grita tanto? Por poucas coisas você está explodindo. E ela me contou que um dia, por causa de uma toalha, ela fez uma briga tão grande na casa dela. Ela foi tomar banho e quando ela saiu do chuveiro, que ela foi para o lugar onde ela estava acostumada a deixar a sua toalha, a toalha não estava ali. E ela disse que foi tomada por uma ira tão grande, por uma raiva tão grande, que ela saiu do banheiro enrolada na toalha de rosto, gritando pela casa, até a hora que ela entrou na sala onde estava o seu marido e as suas filhas assistindo TV, e todo mundo caiu na risada, porque ela estava enrolada numa toalha e gritando, feito uma louca, enrolada numa toalha de rosto, que obviamente é uma toalha pequena para cobrir um corpo de um adulto. E todo mundo começou a rir. E aí ela disse que aí caiu a ficha. E quando caiu a ficha, ela caiu num choro, ela caiu numa tristeza profunda. Então ela passou da emoção da raiva para a emoção de tristeza. E aí ela ficou vários dias, meses, doente de tristeza, porque não soube gerenciar bem as emoções. E nós temos conversado bastante, eu tenho trabalhado bastante com ela,
e ela está fazendo progressos, já está aprendendo. Nós começamos a trabalhar cada uma das emoções para que ela pudesse aprender a lidar com as suas emoções. Você precisa aceitar suas emoções, viver as suas emoções, vivê-las plenamente, gerenciando-as. Aceitar as suas emoções contraditórias. Muitas vezes essas emoções só servem para nos mostrar o quanto o ser humano é complexo. E você precisa fazer com que as suas emoções sejam gerenciadas, buscando a espiritualidade, buscando desenvolver e firmar as suas emoções de forma saudável. E só o Senhor pode te ajudar nisso. Só pedindo ao Senhor é que Ele vai poder te ajudar. Nós encontramos aqui em Provérbios 1:10. Meu filho, se os maus tentarem seduzi-la, não ceda. Se os maus, sejam pessoas, sejam emoções, sejam sentimentos, tentarem seduzi-lo, não ceda. Procure aprender a gerenciar as suas emoções. Eu falei outro dia aqui a respeito do comportamento de Jesus Cristo. Este era um homem que sabia gerenciar as suas emoções. Era um homem que tinha inteligência emocional, que sabia controlar as suas emoções de todas as formas. E é para ele que nós podemos pedir ajuda. Então, meu querido, minha querida, saiba que é muito bom você viver as suas emoções, mas saiba gerenciá-las. Tenha inteligência emocional. Nós estamos chegando ao final do nosso programa e vamos aí com um louvor agora. Jonatas. Qual é? Deus de promessas. Deus de promessa, porque esse Deus nos dá promessas maravilhosas que nos ajudam a gerenciarmos as nossas emoções. E agora eu quero falar com você aqui da nossa live. Muito obrigada a todos vocês que estão aí compartilhando. A Viviane Menezes, estou amando as suas orações nisso. Deus abençoe. Ô, querida, que bom. Deus abençoe realmente a sua vida, a sua família, que o Senhor esteja com você todos os dias. E aqui na nossa tela da live vão aparecendo e vão sumindo, então não dá tempo aqui para eu agradecer a todos. Depois eu vejo em casa tantas pessoas que estão aqui, que estão mandando mensagens, que estão curtindo, então eu quero agradecer vocês todos que estão aí. Depois eu vejo lá em casa. Que o Senhor abençoe a sua vida, que o Senhor te dê paz, que o Senhor te dê alegria, que o Senhor te dê inteligência emocional, que você aprenda a gerenciar as suas emoções. Nós somos submetidos todos os dias a uma grande carga de responsabilidades, de compromissos. E nem tudo sai de acordo com o que a gente quer, mas nós podemos pedir ao nosso Deus que nos ajude a gerenciar as nossas emoções. Um abraço para vocês, meus queridos. A minha oração é para que o Senhor nos abençoe com paz, amor, prosperidade e inteligência emocional. Um grande abraço para vocês, meus queridos, e até a próxima. E acessem aí o nosso programa Mulheres em Destaque. Procure lá na Radiosnet e depois procure em Rádio Prudente AM 1070, que vocês poderão estar conosco aqui todos os dias. Um beijo, meus amigos. Muito obrigada e Deus abençoe vocês. Até a próxima.